Que pena que hoje nós não temos uma revelação tão direta de Deus para nós, que se tivéssemos aí eu arranjaria coragem para falar com o meu chefe, para falar com o prefeito, para falar com quem quer que seja, o que eu me sentisse orientado por Deus a falar, a qualquer autoridade que fosse. Se eu tivesse uma revelação direta de Deus, hoje eu acho que eu teria esta coragem de falar. Pois é, você, se pensa assim, não está entendendo o que a Bíblia é. Não está entendendo o que a Bíblia é. Porque a Bíblia é a revelação direta de Deus aos homens. A diferença é que Deus estava falando com José de uma forma direta, absolutamente direta, como falava com profetas e como falou com todos aqueles que registraram por escrito a palavra de Deus. O que nós temos aqui é revelação tão direta de Deus a cada um que escreveu, a cada palavra escrita aqui, tão direta quanto foi feita a José. Não é uma revelação direta a nós, no sentido de individualmente, como José estava sendo naquela época, como Paulo foi a escrever as cartas dele e os profetas, e os que escreveram a Bíblia. Mas o que importa não é isto, é que nós temos a revelação direta de Deus nas mãos. Pastor, mas o senhor há de convir que a revelação que José teve de Deus era mais forte, porque era uma revelação direta, dentro da alma dele. E agora nós temos a Bíblia aqui, e já é indireta. Então a revelação ali tem algo de um valor adicional, não é? Não. É não. Pensar assim não é correto. É absolutamente o mesmo valor. Absolutamente. É palavra de Deus do mesmo jeito. São idênticas as duas situações. E se assim é o caso, nós devemos ter a mesma ousadia de José ao falar do Senhor Jesus Cristo, ao falar de Deus, para qualquer pessoa, independente da importância da pessoa, independente de quem seja. Obviamente, há de se ver algumas questões de circunstâncias, de conveniências, de propriedades, de se fazer isto. Não tem sentido alguém adentrar o gabinete de autoridade dizendo: eu estou aqui porque José falou com o faraó, então vou falar agora com o governador de qualquer jeito, e vou ter com uma Bíblia na mão, e vou ler a palavra de Deus para ele. Não é próprio, é esquisito, é estranho. Então, óbvio que observa-se essas questões, mas, uma vez observadas, ainda tem muita margem para nós adquirirmos ousadia para falar as coisas de Deus. Nós estamos muito aquém, muito tímidos. Eu tive o privilégio, alguns aqui tiveram, não muitos, de conhecer um homem que pregou para o Papa, em Roma. Falou pessoalmente com ele o Evangelho. O nome dele é Aníbal Pereira dos Reis. Era um sacerdote católico, escreveu muitos livros, algumas décadas atrás, livros até tanto quanto fortes, foi perseguido, a história dele é muito interessante, e não me lembro bem qual o Papa que ele falou. Se tivesse tido mais atenção, eu teria visto o ano e dava para saber qual foi o Papa, mas não importa. Ele esteve em Roma com o Papa, pediu uma audiência, e na hora lá, ele já estava convertido, antes de deixar a igreja, mas bem perto. Não me lembro exatamente os detalhes menores, ele nos contou, meu pai e alguns outros, ele contou, e
Eu me sinto até meio importante por ter conhecido alguém que teve a ousadia de pregar a salvação em Cristo só para o Papa, pessoalmente em Roma. Pois é, nem todo mundo tem acesso a pessoas de autoridade e coisas assim. Eu sei disto. Mas fica a lição, gente, da ousadia que nós devemos ter. Nós conhecemos a palavra de Deus. Nós sabemos o que Deus revelou. Não sei, muitas vezes a gente acha que fica um pouco fora de contexto, ou não temos disposição, o que Deus não opera mais de uma maneira tão forte, e o tom que eu vou dar aqui, hoje, vai tentar ser nessa direção, de que Deus é o mesmo, o Deus que operou essas coisas aqui, quase inacreditáveis, que nós estamos lendo aqui, né? Nós acreditamos porque está escrito na palavra de Deus, porque parece conto de fada, história para contar para menino dormir, e com um final feliz, a história de José, sofreu muito, depois foi recompensado e tal, mas o que vai acontecer aqui, que esse faraó vai fazer com José, é uma coisa impressionante.